Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Palavra de Deus é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos passos. Ela permanece para sempre. Palavra de Deus existe desde sempre e permanecerá para sempre. É nos unindo a esta Palavra de Deus que podemos também nós experimentar a eternidade do próprio Deus. Apeguemo-nos à Palavra de Deus. Ela é caminho seguro para a realização da sua vontade. Te convido, querido irmão, querida irmã, a fazer deste momento um momento propício da nossa comunhão com o Senhor. Deixemos que Ele nos fale ao coração, porque nos ama. Ele quer falar com cada um de nós, criar intimidade. Da nossa parte exige abertura de ouvidos e coração para que esta palavra encontre espaço na nossa vida. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante numa casa com 5 pessoas estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a princípio, a mensagem do Evangelho que nós terminamos de ouvir pode parecer estranha e até mesmo assustadora essas palavras de Jesus. Mas é preciso que compreendamos verdadeiramente o sentido do que Jesus está dizendo. Vim trazer fogo sobre a terra. Não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão. Numa casa com 5 pessoas, 3 ficarão contra 2 e 2 contra 3, até as relações mais estreitas serão de fato divididas. O que quer dizer este Evangelho? Qual é a sua mensagem para nós? Aparentemente, é contraditória a mensagem que nós anunciamos de paz, de comunhão, de unidade. Então, por que Jesus fala assim? Bem, procuremos compreender qual é o significado desta mensagem. O Evangelho começa dizendo assim: eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Bem, antes de tudo, é preciso que a gente procure entender qual é a simbologia do fogo. O fogo pode representar 2 coisas. Por um lado, ele é símbolo de destruição, mas por outro lado, o fogo é símbolo de purificação. É o fogo que purifica o que há de impureza. Assim como o ouro, para ser purificado, precisa passar pela experiência do fogo. Então, o que Jesus está querendo dizer quando diz que Ele veio, de fato, para lançar fogo sobre a terra e como desejaria que este fogo já estivesse lançado? Que fogo é este? Este é o fogo do Espírito Santo, que de fato cumpre essas 2 dimensões, de destruir e de purificar. De fato, o Espírito destrói em nós tudo o que é pecado, tudo que nos afasta do projeto de Deus, tudo que nos impede de seguir Jesus Cristo. É o fogo que destrói o pecado, mas ao mesmo tempo é o fogo que purifica, que abrasa o nosso coração, que nos faz de fato nos sentir motivados a seguir os passos de Jesus. É este o fogo que Jesus deseja lançar sobre a terra e gostaria que já estivesse aceso este fogo. Por isso, permita que este fogo, que diz o Evangelho, alcance o seu coração. É o fogo do Espírito
que destrói o pecado, mas que purifica o seu coração para que seja fiel ao projeto de Deus na vida, no seu dia a dia. É aí o lugar da realização do projeto de Deus. Bem, em seguida vai dizer assim: devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Que batismo é esse que Jesus está falando? Quando Jesus diz que deve receber um batismo, ele está apontando para a sua paixão. É o seu mistério pascal que lhe causa angústia. Jesus já aponta para o que vai acontecer com ele futuramente. É esse o seu batismo. É a sua entrega generosa na cruz por amor a cada um de nós. Derramará o seu sangue, entregará a sua vida, morrerá, mas o amor do Pai Eterno o ressuscitará. Devo receber um batismo, e como me angustio até que seja consumado. Então isso se consuma justamente na cruz, a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo por amor a cada um de nós. Em seguida o Evangelho vai dizer: pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. É aqui que nos causa talvez maior estranheza. Como Jesus diz que veio trazer a divisão, se noutros evangelhos, noutros trechos, diz justamente o contrário, que ele é o princípio de união? Eu vim para que todos sejam um. Como pode o Evangelho dizer que Jesus não veio trazer paz, mas trazer justamente a divisão? Bem, não é que de fato Jesus deseja a divisão. Ao contrário, mas aderir a Jesus, optar por Jesus, pode criar entre nós situação de ruptura e divisão. Porque as pessoas muitas vezes não vão compreender a nossa escolha e a nossa opção por Jesus. Por isso se cria divisão. Optar por Jesus, às vezes, exige criar divisão. As pessoas não compreendem a nossa opção por Jesus. E às vezes as pessoas mais próximas de nós. É por isso que o Evangelho utiliza esta imagem, né? Doravante, numa casa, que é o lugar justamente do afeto, o lugar mais próximo, numa casa de 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. E exemplifica de forma muito mais próxima. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra a sogra. O que significa isso, meu irmão e minha irmã? Muitas vezes, por causa da nossa escolha pelo seguimento de Jesus, seremos incompreendidos, às vezes por pessoas bem próximas de nós, talvez até mesmo um familiar. E justamente por isso, por causa da incompreensão do nosso desejo de servir a Jesus, se cria divisão. Não é que este é o desejo de Jesus, que criemos divisão entre nós, mas a nossa escolha por Jesus cria essas situações por causa da incompreensão das pessoas. Por isso tenhamos sempre a serenidade e a convicção de que a nossa escolha por Jesus pode gerar estas incompreensões. Mas permaneçamos fiéis, firmes até o fim, unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, na consciência de que Ele nos chama e que nós, atendendo ao seu chamado, realizaremos juntos o reino que Ele tanto anunciou e espera que o construamos. Ele quer contar conosco, apesar de nós, apesar de nossa fragilidade. Se nos dispomos, conseguimos sim construir este reino. Mas para que isso seja possível, é necessário que deixemos que este fogo que diz o Evangelho abrase o nosso coração. O fogo do Espírito que nos impulsiona para a realização da missão. Portanto, peçamos a graça de ter um coração aberto para que este Espírito, fogo abrasador, encontre espaço na nossa vida, possa destruir tudo que nos impeça de ser fiel na construção do reino de Deus e possa nos purificar para que sejamos fiéis a esse projeto na nossa vida. Que a mensagem do Evangelho se torne vida na nossa vida, história na nossa história, para conseguirmos dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo
no mundo, no lugar, com as pessoas com as quais nós convivemos. Estamos concluindo com gratidão, mas este momento de escuta da Palavra de Deus, da nossa reflexão, do nosso encontro, da manifestação da nossa fé ao redor da Palavra, ao redor da Escritura, e como é gratificante para nós sairmos encorajados com a mensagem que escutamos. Hoje, com o coração abrasado pelo fogo do Espírito que nos purifica e nos encoraja para a realização da missão que o Senhor nos confia. Por isso vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, nosso Deus de amor e misericórdia, fazer a nossa oração cheios de confiança, na certeza de que Ele atende a nossa prece. Divino Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje, envia sobre nós a luz, a força do Espírito Santo. Ele é o fogo abrasador que purifica o nosso coração, que destrói tudo aquilo que nos impede de construir o Teu reino de amor. Ajuda-nos, Pai Eterno, a dar testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que para isso muitas pessoas não nos compreendam, mas não desanimemos da missão que de Ti recebemos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.